A graça e a paz de Cristo, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos. Desde já vos peço e agradeço. Se inscreve no canal, ativa o sino, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda o canal a crescer, amém? Hoje venho trazer uma reflexão muito importante e abençoada com o tema: o que significa o amilenismo? Então vejamos. O amilenismo é uma das principais visões escatológicas dentro do cristianismo, tratando da interpretação do período de 1000 anos, mencionado em Apocalipse capítulo 20. Ao contrário do pré-milenismo e do pós-milenismo, o amilenismo não interpreta esses 1000 anos como um reino literal e futuro de Cristo na Terra após a sua segunda vinda. O prefixo "a" em amilenismo significa não ou sem, indicando a ausência de um milênio literal futuro na Terra. A interpretação amilenista do milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Para os amilenistas, os 1000 anos de Apocalipse 20 não se refere a um período cronológico literal de 1000 anos, mas sim a um período simbólico que abrange a era da Igreja, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Acreditam que Satanás foi preso no sentido de que seu poder de enganar as nações e impedi-las de ouvir o Evangelho foi limitado pela obra de Cristo na cruz e sua ressurreição. Durante essa era, os santos que morreram em Cristo, as almas dos justos, reinam com ele no céu. Os amilenistas geralmente interpretam Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 6, da seguinte forma: a prisão de Satanás, versículo 1 ao 3. Esta prisão não é absoluta, mas se limita o poder de Satanás de enganar as nações, permitindo que o evangelho seja pregado e o reino de Deus se expanda espiritualmente na terra durante a era da igreja. O reinado dos santos, versículo 4 ao 6. Este reinado é visto como uma condição atual das almas dos crentes que morreram e estão com Cristo no céu, participando de seu reinado espiritual. A primeira ressurreição, versículos 5 ao 6, é interpretada como a regeneração espiritual que ocorre quando uma pessoa crê em Cristo, ou a ressurreição das almas dos justos que estão no céu. Principais características do amilenismo. O amilenismo possui algumas características distintas em sua compreensão dos eventos finais. Reino de Deus presente. O reino de Deus é visto como uma realidade presente, inaugurada com a primeira vinda de Cristo e crescendo espiritualmente na terra através da igreja e da pregação do Evangelho. Interpretação simbólica de Apocalipse 20. Os 1000 anos e outros elementos do Apocalipse 20 são interpretados de forma simbólica, representando a totalidade da era da igreja. Segunda vinda única. A segunda vinda de Cristo é vista como um evento único e glorioso que ocorrerá no final da era presente. Ressurreição geral. No retorno de Cristo haverá uma única ressurreição geral, tanto de justos quanto de injustos. Juízo final único. Após a ressurreição geral, ocorrerá o juízo final para todos. Estado eterno imediato. O estado eterno, novo céu e nova terra, se seguirá imediatamente ao juízo final, sem um reino milenar e intermediário na terra. Continuidade entre Israel e a igreja. Geralmente, os amilenistas veem uma continuidade entre Israel e a igreja, entendendo que muitas das profecias do Antigo Testamento sobre Israel se cumprem em Cristo e na igreja de forma espiritual ou escatológica. Argumentos bíblicos do amilenismo. Os amilenistas baseiam sua posição em diversos argumentos bíblicos. A natureza do reino de Deus. Jesus frequentemente descreveu o reino de Deus como algo presente. Mateus capítulo 12, versículo 28 e Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21. Crescendo de forma orgânica. Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 33. E não limitada a um reino político terreno em sua primeira vinda. João capítulo 18, versículo 36. Os amilenistas veem a era da igreja como a manifestação atual desse reino espiritual. A autoridade presente de Cristo. Efésios capítulo 1, do 20 ao 22 e 1 Pedro 3, 22, indicam que Cristo já está assentado à direita de Deus nos céus, reinando sobre todas as coisas.
O amilenismo entende que esse reinado celestial é o cumprimento do reinado de Cristo e que não requer um trono terreno futuro de 1000 anos. A primeira ressurreição. A interpretação da primeira ressurreição como regeneração espiritual ou a entrada das almas dos justos na presença de Deus no céu é um ponto crucial. Passagens como João capítulo 5, versículo 24 e 25, que fala de passar da morte para a vida, são usadas para apoiar a ideia de uma ressurreição espiritual que ocorre nesta vida. A ordem dos eventos finais. Passagens que descrevem a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, justos e injustos, juntos em algumas passagens, como João capítulo 5, versículo 28 e 29, Atos 24, 15. O juízo final e o início do estado eterno em aparente sequência continua. São usadas para argumentar contra um milênio literal intermediário. Mateus 25, 31 a 46, Romanos 2, 5 a 8, 2 Tessalonicenses 1, 6 ao 10. Apocalipse 20 no contexto de Apocalipse. Amilenistas tendem a interpretar Apocalipse de forma mais simbólica e temática, vendo Apocalipse 20 não necessariamente como uma sequência cronológica linear de Apocalipse 19, mas como uma recapitulação ou uma perspectiva diferente sobre a era entre as duas vindas de Cristo. Contraste com outras vias milenistas. O amilenismo se contrasta com o pré-milenismo, que crê em um arrebatamento da igreja antes, de um milênio literal de 1000 anos na Terra, onde Cristo reinará fisicamente. Pós-milenismo, que crê que o milênio será um período futuro de grande avanço do Evangelho e influência cristã na Terra, levando a um tempo de paz e justiça antes da segunda vinda de Cristo. Em resumo, o amilenismo oferece uma compreensão do milênio de Apocalipse 20 como um período espiritual e presente correspondente à era da Igreja, onde Cristo reina nos céus e os santos falecidos reinam com ele. A segunda vinda de Cristo marcará o fim dessa era, seguida pela ressurreição geral, o juízo final e o início imediato do estado eterno. É uma visão que enfatiza a vitória presente de Cristo sobre Satanás e a natureza espiritual do seu reino nesta era. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo aqui essa reflexão muito abençoada para as nossas vidas. Medita nessas palavras, capítulos e versículos da Bíblia e tire suas próprias conclusões. Amém, meus irmãos? Trarei novos vídeos abençoados da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? A graça e a paz de Cristo a todos.